Gente, a maior parte dos componentes mecânicos que a gente vai estudar no curso de elementos de máquinas vai ser feita de componentes metálicos. Para essa categoria de materiais, o ensaio de tração é tipo a pedra sacramental, será se existe essa palavra, é a coisa mais importante, o ponto primordial para o estudo do comportamento de materiais metálicos. Então a gente vai fazer uma rápida revisão sobre ensaios de tração e sobre classe e resistência de aços. E aqui, se você lembrar, quando você estiver em sala de aula, me pede para te contar um episódio fatídico, bucólico, lamentável, constrangedor que eu passei quando eu fazia iniciação científica com o professor Rodrigo Magnabosco. Eu passei um aperto sinistro, que se eu pudesse eu removeria da minha existência. Mas vamos lá. Eu quero mostrar para vocês o seguinte, a gente tem uma zona elástica que é bem definida, onde a gente tem uma propriedade muito interessante que é o sigma de proporcionalidade. Até o sigma de proporcionalidade a gente tem uma reta perfeita que relaciona a deformação com a tensão aplicada. Daí em diante o comportamento passa a não ser perfeitamente linear, só que até que a gente chega a um ponto chamado limite de escoamento. A partir do sigma I a gente tem uma zona elastoplástica e depois uma zona plástica, onde existe deformação permanente, mesmo que a gente descarregue a tensão do material. E tem um ponto a partir do qual existe a ruptura da peça e aí a gente tem a falha por completo. Então, tem algumas propriedades que são muito importantes que elas são atribuídas através da classe. Então tem uma regra técnica que a gente expressa a classe de resistência de aços através de dois números. Por exemplo, se eu tiver um aço classe 4.6, dentro dessas duas informações eu tenho embutidas duas outras informações talvez até mais importantes, que são os limites de escoamento e o limite de resistência, ambos dados em megapascal. Então, para um aço classe 4.6, eu posso especificar que o limite de escoamento é 240 e o limite de resistência é 400 megapascal, sempre acompanhado das unidades. Igualmente, para um aço 8.8, o limite de escoamento é 640 megapascal, enquanto o limite de resistência é 800 megapascal. E você vai me perguntar, como é que você fez essa mágica? Como é que você lembra? Tem uma regra muito simples. Se a gente pegar um número A e um número B, o sigma E vai ser a multiplicação de A vezes B vezes 10. Enquanto que o limite de resistência sigma R vai ser A vezes 100. Ambos os valores saem em megapascal. E aí, muitas vezes, a gente vai precisar, mesmo dispondo apenas das propriedades obtidas através do ensaio de tração, ou seja, propriedades de tensão normal, muitas vezes a gente vai precisar fazer conversões para quais seriam esses limites se estivéssemos aplicando tensões desse cisalhamento. Então, aproximadamente, a gente pode partir desse princípio que para aços a gente vai ter o tau E, que é o limite de resistência ao escoamento durante o cisalhamento, o tau E vai ser aproximadamente o sigma E dividido por raiz de 3. Em compensação, se a gente precisar do tau R, a gente pode assumir que o tau R ele é aproximadamente 0,8 vezes o sigma R. Para dar sequência aos conceitos principais dessa disciplina, eu quero abordar os choques mecânicos. E para explicar os choques mecânicos, eu lanço mão de uma analogia que eu uso sempre em sala de aula, que funciona muito bem. Vamos supor que eu tome uma mesa que tem um computador como exemplo. E em cima dessa mesa, eu vou deixar cair uma caneta. Do ponto de vista de impacto, de absorção de energia, se você tivesse que classificar esse impacto, ou seja, esse choque mecânico, como é que você classificaria esse choque? Seguramente você vai me dizer que é um choque inexpressivo, um choque fraco. Do ponto de vista da mesa, em termos de absorção de energia, uma caneta caindo em cima dela é absolutamente algo tranquilo, muito simples de ser absorvido. Em compensação, se eu tivesse alguma perturbação psíquica ou psiquiátrica e eu pegasse o computador e elevasse o computador e soltasse o computador em cima da mesa, do ponto de vista de transferência de energia, de choques mecânicos, eu poderia classificar esse choque como sendo um choque forte. Então veja se você entendeu. Nos equipamentos mecânicos, nos componentes mecânicos, a gente vai ter transferência de energia, a gente tem impactos. E aí a gente precisa classificar qualitativamente, veja, não é uma classificação quantitativa, a gente precisa classificar qualitativamente se o choque é fraco ou se o choque é forte. Eu quero chamar a atenção que anteriormente nessa disciplina o choque fraco era chamado de choque leve. Isso sempre me incomodou, porque leve não é antônimo de forte. Então aí eu fiz uma mudança e a gente chama agora a partir de choque fraco e choque forte. Aí você fala, professor, entendi, beleza. Então está relacionado com a caneta, está relacionado com o computador. Se eu jogar uma caneta, é fraco. Se eu jogar um computador, é forte. Não é bem assim, porque na verdade depende da interação entre os corpos. Pensa, por exemplo, uma empilhadeira dessas, que eu adoraria ir para a faculdade trabalhar pilotando uma dessas. Imagina eu paro isso aí no estacionamento, os caras iam falar, o Maluf chegou para dar aula. Seria bom demais, quem sabe um dia.
Mas vamos lá, usando esse exemplo da empilhadeira. Se eu pegar essa caneta e soltar em cima da empilhadeira, do ponto de vista da empilhadeira, em termos de choques mecânicos, a empilhadeira não está absolutamente nem aí para essa caneta. E, igualmente, se eu pegar esse computador e jogar em cima de uma empilhadeira robusta desse jeito, do ponto de vista de choques, para a empilhadeira, isso não faz a menor diferença também. Então, não é uma definição fixa, é uma definição que depende muito da interação entre os corpos. É por isso que eu quero deixar claro para vocês que nos enunciados eu vou explicitamente deixar claro que tipo de choque mecânico aquele componente está experimentando. Pois bem, um último conceito bastante importante é a variação da carga em função do tempo. Nós vamos classificar e dividir as cargas em 3 tipos principais. Aqui tem um gráfico de força variando ao longo do tempo e também a força está só positiva, mas esse gráfico poderia ser com a força também variando dessa mesma forma de maneira negativa, ou seja, para baixo do zero. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Pode ser um gráfico de força, pode ser um gráfico de momento, pode ser um gráfico de torque, pode ser até um gráfico de tensão, não é essa a minha preocupação. Eu quero que você entenda só a variação em relação ao tempo. Você percebe que a carga está desenhada até um pouquinho trêmula? Você vai falar, professor, por que você não usou uma régua aí? Não, é porque na verdade eu quero te dizer o seguinte, em engenharia mecânica, raras as vezes a gente tem cargas que são puramente estáticas. Inclusive, se você me desculpa, eu vou até usar o exemplo do computador na mesa. Do ponto de vista da mesa, tem um computador lá, a mesa fica anos sentindo só o computador ali em cima. Isso é uma carga estática clássica. Mas a maior parte das vezes, mesmo no caso da mesa, chega alguém, coloca uma mochila em cima, coloca um estojo, bate a mão. Então, do ponto de vista de variação de carga ao longo do tempo, a gente chama isso de carga estática ou quase estática, e nós vamos chamar isso, dar um apelido de carga do tipo 1. A característica da carga do tipo 1 é uma carga que é praticamente constante. Agora, a gente tem a carga do tipo 2, que é uma carga que já varia ao longo do tempo. E você está percebendo aí que a carga está positiva. Ela poderia estar puramente negativa, mas flutuando ao longo do tempo. Cargas desse tipo, ou seja, cargas do tipo 2, tem um apelido de carga pulsante, ou seja, ela varia em intensidade, mas ela não troca de sentido. E para finalizar, a única coisa possível que a gente poderia ter de diferente da carga 1 e da carga 2 seria a carga do tipo 3, que é uma carga que varia e também troca de sentido, chamada de carga do tipo alternada. E aí eu quero falar com vocês sobre o trielo de projeto, uma reflexão bastante importante que também vai nos perseguir ao longo de todo o curso.